Olá, gente querida! Hoje é domingo, dia 21 de maio. A Igreja no Brasil celebra hoje a solenidade da Ascensão do Senhor. No próximo domingo é Pentecostes e assim concluímos o ciclo da Páscoa. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus 28, de 16 a 20. Vamos lê-lo e depois comentar brevemente, coligando também esse texto com a primeira leitura do livro dos Atos e com a segunda leitura da carta de Paulo aos Efésios. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo aquilo que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje, por transferência de data, nós sabemos, celebramos a solenidade da Ascensão do Senhor. A presença não visível do Cristo ressuscitado no seio da sua igreja e também no mundo. Lucas, nos Atos dos Apóstolos e também no final do seu evangelho, Lucas narra a cena. Paulo, na carta aos Efésios, dá o seu significado teológico. E Jesus, na força do Espírito, faz o chamado mandato missionário universal. Na obra de Lucas, Jesus ressuscitado se mostra visível durante 40 dias. Ele dá instruções aos apóstolos sobre o futuro da igreja, sobre a missão da igreja. E ele promete aos apóstolos o Espírito, que será exatamente a forma da sua presença no meio de nós. Os discípulos perguntam sobre o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Eles pouco compreendem. Na verdade, a pergunta revela um messianismo triunfalista e político, vinculado exatamente às expectativas da restauração da dinastia davídica. Jesus devolve a responsabilidade para eles. O versículo 8 se torna o grande caminho programático da expansão da palavra de Deus na força do Espírito Santo. Recebereis uma força, o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, e aí gradativamente de Jerusalém até os confins da terra. Portanto, 3 são os elementos fundamentais. Primeiro, a força do Espírito Santo. Segundo, o testemunho da igreja, dos discípulos. E terceiro,
a expansão da missão até os confins da terra. Depois, Jesus sobe ao Pai. Os olhos dos discípulos não mais o veem, porque ele agora está dentro. Ele se torna mais íntimo do que nós mesmos. A tentação dos discípulos e nossa é ficarmos sempre olhando para o alto. É por isso que os anjos imediatamente corrigem os apóstolos. Homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o alto? É hora de olhar para baixo, para os desafios da missão, enfrentá-los com esperança, com alegria, na força do Espírito. Já não existe solidão, já não existe medo para enfrentar o trabalho missionário, porque Jesus Cristo, ressuscitado, na força do seu Espírito, está dentro de nós, está no meio de nós. E o Evangelho? O Evangelho nos apresenta a Galileia, o lugar do encontro. Nesse tempo especial de Páscoa, Jesus Cristo nos manda uma mensagem por meio de Maria Madalena. Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Mateus 28, versículo 10. A Galileia, como sabemos, é o lugar do primeiro chamado, é o lugar da retomada da experiência fundante, é o lugar de refazer o caminho do discipulado. É o lugar onde se coloca a experiência cristã à luz da cruz e da ressurreição, onde se relê tudo a partir do ato supremo de amor de Jesus. Jesus reconduz o grupo dos apóstolos à unidade e os chama de irmãos. Jesus ensina o perdão. Eles traíram, eles negaram, eles fugiram. Jesus agora reúne o grupo e os chama novamente de irmãos. A Galileia é também o lugar de relançar o trabalho missionário, exatamente porque é fronteira com o paganismo. Olhando para o passado, é tempo de refazer o discipulado, depois especialmente da negação e da fuga. Olhando para o futuro, a Galileia é o tempo do perdão e o tempo da missão. Os discípulos se prostram, adoram Jesus ressuscitado. Diante da dúvida, diante da hesitação, Jesus se aproxima e cura a fraqueza da fé. A mensagem é clara e imperativa. Ide, fazei discípulos, batizai, ensinai. Noutras palavras, querigma, conversão, batismo e catequese de aprofundamento da fé. Aí está o processo de iniciação à vida cristã. Fundamental, contudo, é a consciência de pertença a uma nova família, a uma comunidade eclesial, a um grupo de discípulos e discípulas que professam a fé, celebram a fé e a vivem no testemunho cotidiano, nas realidades da história. Belíssima
é a promessa de Jesus. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Por que temer, então? Por que temer? Para o testemunho no mundo, o Papa Francisco tem falado muito da necessidade de discernimento dos sinais dos tempos. É por isso que São Paulo nos diz na carta aos Efésios: o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai, a quem pertence a glória, vos dê um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer. Que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Discernimento, sabedoria, conhecimento, abertura do coração à luz, grandeza e esperança da nossa vocação. Isso exatamente porque é Cristo que nos governa, é Cristo que nos orienta. Ele é a cabeça do corpo que é a Igreja. Estamos debaixo da sua direção, da sua orientação segura, do seu cajado de bom pastor. Por isso, não desanimemos. Coragem, força, esperança. Temos uma Galileia inteira pela frente. Cristo retorna ao Pai para apresentar à humanidade inteira a glória do Senhor e para deixar conosco a força do seu Espírito. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.